Solzinha e Mel entrando, Carla, sejam bem-vindas. Aleluia. Deus é bom. Laura também chegando. Aproveitem, compartilhem com alguém essa live. Eu creio que Deus vai bradar nessa noite, falar conosco algo muito especial. A Mel vai estar daqui a pouquinho aqui entrando para compartilhar aquilo que Deus colocou no coração dela. Ela me falou algumas coisas e eu creio que essa ministração vai alcançar alguém nessa noite em nome de Jesus. Então aproveita, já está começando essa live. Clica nesse aviãozinho, envie para os seus contatos essa live. Compartilhe com alguém essa live, que alguém venha ser impactado e alcançado por este propósito em nome de Jesus. Dá alguns minutinhos, pessoal, entrando. Deus quer falar conosco nesta noite, aleluia. Deixa eu colocar aqui. Então, quando o pessoal vai entrando, eu vou ler aqui um versículo, que é o tema das lives que nós estamos fazendo. Estamos na terceira live. Começamos falando de louvor. Logo veio dança e teatro na segunda semana. Semana passada, recebi a Fernanda e a Mel aqui. A Fernanda e a Sula, desculpa. E hoje é o terceiro dia, eu vou estar recebendo a Mel com o tema ministração. Então a palavra do Senhor vai dizer em Jeremias primeiro, o versículo 4 e versículo 5. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Essa palavra do Senhor vai dizendo que Deus está falando com Jeremias. E o Senhor está falando comigo e com você neste mês de outubro. Você foi escolhido e escolhida por Deus para viver todos os propósitos que Ele já determinou sobre a sua vida. Nós estamos no mês sobre estilos de adoração. Através de um louvor você pode adorar a Deus. Através de uma ministração você pode adorar a Deus. Através de uma dança você pode adorar a Deus e alcançar outras pessoas. Então que você possa usar o seu dom, o seu chamado para alcançar alguém, transformar alguém e alcançar com cura, libertação e salvação a vida de alguém que está precisando ouvir sobre o nosso Deus que nós servimos. Amém? Deixa eu colocar aqui. E esses dias, essa semana eu estava numa live onde veio a pessoa que estava fazendo a live, meu amigo Douglas, estava cantando alguns louvores antigos. Estávamos fazendo uma nostalgia gospel lá. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês um louvor que tocou o meu coração. E eu lembrei desse louvor hoje, o Bruno até compartilhou na rede dos jovens. Deus está aqui. A partir do momento que tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. E eu creio, da mesma forma que eu posso sentir Deus aqui, você pode sentir Ele na tua casa, impactando a tua vida com poder. E que essa live possa chegar na sua vida, na sua casa, levando uma palavra de ânimo, de restauração e de poder em nome de Jesus. Então, você que sabe o seu louvor, cante conosco, adore ao Senhor, se permita viver tudo aquilo que Deus já reservou para a sua vida nessa live, nessa noite, em nome de Jesus. Deus está
está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Se você conhece, cante na sua casa nessa noite. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aí, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus, Ele pode te ouvir nessa noite. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia! Deus já está aqui. Deus já está aí na sua casa. Se você cantou esse louvor com o seu coração aberto, Deus está fazendo presente na tua vida. Em todo tempo na sua vida, Ele se faz presente. Então, com muita alegria, com muito prazer, vou convidar a Mel para se juntar comigo nessa noite. E eu creio que vai ser algo extraordinário que nós vamos viver da parte de Deus nesta noite, em nome de Jesus. A Mel. Enquanto a Mel vai entrando, vai compartilhando. Glória a Deus! Glória a Deus! Oi, a paz do Senhor! A paz, Mel, seja bem-vinda nessa noite, nesta live. E já quero dizer que Deus possa te usar com poder para alcançar alguém nessa noite, em nome de Jesus. Amém! Amém! Dá para ouvir direitinho o que eu estou dizendo? Dá perfeito, dá para ouvir certinho aqui. Ah, então tá bom. Quero agradecer as meninas daí que trabalham comigo. Gisele, eu vi que entrou aí agora. Que linda, saudades. Muito bom participar. Obrigada pelo convite, né? Que seja um momento especial para todos que estão assistindo. E que Deus realmente possa falar conosco, né? Eu já sei que você vai me perguntar algumas coisas, eu já estou nervosa. Coisa simples, mas eu quero que você se apresente e fale quem é Mel, né? E que Deus possa te direcionar aí. E depois a gente vai para as perguntas. Tá bom. Então, meu nome é Mel, para quem não me conhece, eu estou na Força para Viver já quase esse mês. Exatamente, estou fazendo aniversário de Força, faz 10 anos que eu estou na Força. E a paz, Glória a Cida. Deus. E eu atuo hoje, né, como presbítera, eu sou obreira e faço também algumas ministrações pela graça de Deus. Mas eu iniciei na igreja há 10 anos atrás e eu era católica, né, e eu me converti e desde então eu me afastei mais da presença do Senhor. Isso é uma honra, porque nós estamos vivendo dias muito difíceis, né, na Terra, e eu sou grata a Deus porque eu estou fazendo aniversário de conversão. É como se fosse uma nova vida mesmo, né? Glória a Deus, isso mesmo. A Mel faz 10 anos esse mês e eu fiz já 16, 9 anos que estou na força, né? A Mel já me conhece há muitos anos e só Desde pessoas o ventre. especiais que fizeram parte dessa live. A Sula também me conhece há muito tempo, Fernanda. E hoje a Mel, estou tendo a honra de receber a Mel. A Mel tem um papel fundamental na minha vida. Líder, intercessora, amiga, conselheira,
puxa a orelha quando precisa. Então, Sou é eu. uma honra mesmo te receber aqui, né? E eu quero já começar perguntando aqui para você, na sua visão, o que é administração? A ministração, eu vou usar uma frase de Spurgeon, né, que fala que pregue a palavra e, se necessário, fale alguma coisa. Então, para mim, a ministração não é você falar, não é você argumentar, mas é a sua própria vida em si, ela tem que ser uma ministração. Eu vi que já teve outros temas que foram danças e teatro, que a dança você manifesta com o corpo, o teatro com a fala e com o corpo. E a administração em si, ela é também a expressão do nosso corpo conduzindo a glória de Deus. Olha que forte isso. A expressão do Muito nosso forte. corpo conduzindo a glória de Deus. Anotem isso aí, porque saiu agora fresquinho. Vou anotar isso aqui Então, agora. Vou pegar uma Deus, folha. ele deseja que nós sejamos um condutor da graça dele. E a administração, ela não é tida só como palavras, mas quando nós entendemos que somos condutores da graça, o nosso olhar, ele transmite a graça, as nossas mãos transmite a graça, o nosso andar transmite a graça, o nosso falar transmite a graça, e isso se torna uma administração. Glória a Deus. Isso mesmo. Só repete a frase, por favor, que eu já me perdi aqui nas informações. Agora, Desculpa. qual que era a frase? Que eu falei tantas. A do nosso corpo que manifesta a administração. O nosso corpo conduz à glória de Deus e isso é uma ministração. Nosso corpo manifesta a glória. Manifesta a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Já vai para o meu Amém. caderno de frases. Glória a Deus. Então, às Mel, vezes, a pessoa fala assim: eu não sei falar, então não posso ministrar. Então, faça o que você sabe fazer de melhor, que é amar ao próximo. Isso já é uma ministração. Né? Então, a ministração em si é para conduzir o rei, não tem nada a ver com palavras, tem a ver com conduta cristã e seguir o mandamento que Jesus nos ensinou, né? Amar ao próximo como a nós mesmos e obediência à palavra. glória a Deus, isso mesmo. E como você descobriu esse chamado de ministração? Levar a palavra Na do Senhor para vidas. Na verdade, ministração para mim é assim. Primeira vez que eu ministrei foi eu abri um culto e eu não descobri meu chamado. Eu não achava que eu tinha chamado. Por incrível que pareça, eu sempre fui muito tímida, né? E eu não gostava de falar em público. E Deus um dia falou comigo na madrugada e ele me deu uma frase e eu fui na Bíblia procurar essa frase e lá estava ela. E Deus me deu uma ministração de abertura de culto. E eu, nessa época, eu nem era obreira, eu não ministrava. E a bispa me pediu para abrir o culto e eu abri com essa palavra. Mas mesmo assim, eu não sabia que eu tinha chamado ou que eu tinha propósito. Eu não sabia. E aí eu fui presenteada com este livro aqui, ó, que eu vou indicar para vocês, que é de Rick Warren, acho que é o Warren que chama. E ele chama Uma Vida com Propósito. Então, em meio à minha conversão, em meio às minhas dores, não tem como você descobrir o seu propósito, porque a sua preocupação é receber milagres. E quando nós entramos na casa do Pai à procura de milagre, a gente não se importa com o propósito. A gente não se importa com o chamado. Dá até uma ministração isso. Porque a gente vai buscar a Cristo porque nós precisamos de algo dele. E ele nos pede algo. Ele nos chama, nos convoca para algo. E eu li esse livro, Uma Vida com Propósito, e foi um divisor de águas. E Deus me revelou, através dos dias, qual era o meu propósito aqui na Terra. Né? Então, todos nós temos um propósito de vida. E nós precisamos descobrir qual que é esse propósito. Verdade. Glória a Deus. Nós temos, né? Eu estava compartilhando nas outras lives. Nós não viemos para a Terra só para passear, mas para cumprir um propósito que foi selado no céu sobre nós. Da mesma forma que alguém trouxe o Evangelho até nós, trouxe a salvação de Cristo até nós, nós precisamos compartilhar essa mensagem de salvação, de cura, de amor, para transformar outras vidas. É verdade. É verdade. Né? E a última pergunta, que já vai entrar na sua ministração, que eu sei que Deus depositou
algo no teu coração para compartilhar conosco nessa noite, uma mensagem de encorajamento para as pessoas dessa live. E agora é a sua parte, a live é toda sua. Deixa Deus te usar e que Ele possa tocar muitas vidas através da tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Né? Uma palavra de encorajamento eu vou dar no final, porque a palavra de encorajamento que eu vou deixar é algo que o Senhor já ministrou no meu coração e faz parte da palavra que eu vou ler agora e compartilhar com vocês. Né? Que o Senhor possa falar conosco. Eu vi que você perguntou para alguma das meninas anteriores qual foi a ministração que mais marcou, né? E eu sei que tem uma que marcou muito a sua vida, que foi uma ministração que eu trouxe sobre as raposinhas. Eu até já comentei com você. E eu ia trazer ela. Mas como... Isso. E como Deus me deu outra fala, outra palavra, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Porque eu tinha já em mente, mas Deus fez eu trocar a palavra, que talvez alguém precise ouvir esta palavra. Né? Que Deus possa realmente falar com quem está ouvindo. Eu sei que é muito difícil a gente se encaixar no propósito de Deus, porque nós temos as nossas vontades, nós temos os nossos desejos, nós estamos na terra, nós somos seres humanos, mas quando nós entendemos o propósito de Deus para nós aqui na terra, nós aprendemos a viver em amor, em unidade e conduzindo essa glória. Eu queria que você de casa aí pudesse abrir a Bíblia aí em João 21. Eu não vou ler o texto, porque é grande, mas eu vou esboçar aqui, explicar por cima o que o texto trata, para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco. Então é João 21, capítulo 21, e você vai decorrer com ele. Eu só vou ler o versículo 6, que diz assim: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então, o Senhor está dando uma ordem aqui para os discípulos. Conseguiu achar, Andy? Sim, achei aqui. Então, vamos lá. João 21, depois vocês vão percorrer, eu vou explicar rapidamente o cenário. Né? Os discípulos estavam vivendo pressão, né? Desânimo, desgaste, falta de fé, incerteza, porque Jesus já havia morrido e já havia ressuscitado, e esse texto está dizendo da terceira aparição de Jesus para os discípulos. Mas aqui nós vamos encontrar um personagem que é Pedro, que ele já havia traído Jesus, e ele está num cenário agora que no começo do capítulo, ele diz assim para os outros discípulos: vou pescar. E essa frase, ela vem nos ensinar nas entrelinhas do texto, porque em Lucas 5, capítulo 6, Jesus chama Pedro, pede para ele afastar o barco um pouco da terra, porque Jesus desejava fazer de Pedro, o barco de Pedro, um púlpito de adoração. Ele manda Pedro se afastar da terra com o barco, porque ele quer pregar para as multidões. E quando Pedro se afasta, Jesus usa o barco de Pedro para conduzir a palavra dele. E quando a multidão se afasta, a pregação acaba. A Bíblia diz que eles foram pescar e as redes se romperam e os peixes caíram. E Deus queria mostrar que o propósito ali não era o milagre. Ali, o propósito era mostrar para Pedro qual era o seu propósito de vida. E Jesus diz e revela para Pedro, depois dessa pesca de Lucas 5, que o chamado de Pedro era ser pescador de homens. Em Lucas 5, ele mostra o propósito inicial. A partir de agora, você abandona essas redes, você abandona esses barcos e você será pescadores de homens. A sua pesca agora será para almas, para o reino de Deus. E nós estamos aqui em João agora num cenário diferente. Jesus morre, ele fala para os discípulos antes de morrer: não se ausentai da Galileia, porque eu irei adiante de vós. E fala mais: não saiam de Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Havia uma promessa.
Não saia de Jerusalém, não saia da Galileia. Você tem um propósito e eu tenho uma promessa para esse propósito. Mas Pedro, cansado, talvez até com um sentimento de culpa, porque ele já o havia negado. E aqui eu não consigo falar para você os sentimentos que Pedro tinha, mas a resposta dele, ela mostra qual que era a motivação dele: vou pescar. E ele diz assim nas entrelinhas, ele volta a fazer o que Jesus disse para ele não fazer mais. Então ele volta para as práticas anteriores. E talvez você está falando com pessoas aqui agora que não conseguem ficar no propósito, porque não conseguem enxergar a promessa e voltam para as práticas anteriores. Qual foi o propósito inicial? Para que Deus te chamou? Está demorando? Está difícil? Não volte para as práticas iniciais, para as velhas práticas. Continua no propósito. Continua no caminho. Pedro, ele volta a pescar. Ele volta a fazer o que não era para fazer. Agora ele era pescador de homens. E com a circunstância ele volta a pescar os peixes. Mas Jesus é misericordioso. E o texto diz, Andy, que eles foram pescar e os discípulos foram com ele. Alguns foram com ele. Voltaram também para velhas práticas. Muitas vezes nós saímos do propósito porque estamos nas velhas práticas. Nós esquecemos qual que é o propósito inicial. Então a Bíblia relata qual foi o resultado dessa pesca. Nada apanharam. A Bíblia diz, nada apanharam, não teve resultado. Por quê? Porque quando nós saímos do propósito, isso gera frustração. Não tem como ter resultado quando nós estamos fora do propósito de Deus. Nós podemos fazer do nosso jeito, mas não é o jeito que Deus quer que você faça. E aí a Bíblia diz, nada apanharam. Jesus aparece para eles e eles não reconhecem Jesus. Eles não reconhecem. E Jesus pergunta assim, tem algo para comer? E Pedro vai dizer, nada temos. Essa frase, nada temos, vai denotar as pessoas que estão fora do propósito e que agora não tem nada para oferecer. E por que não tem para oferecer? Porque não estão mais no propósito. Por que que elas não têm para oferecer? Porque o caminho que ela escolheu, olha que forte isso, o caminho que ela escolheu não é o caminho que dá resultado. O caminho que ela escolheu não é o caminho que dá frutos. O caminho que ela escolheu não é o caminho que dá colheita. E agora, eles estão vivendo uma situação. Tem algo para comer? A resposta é não, não tenho. Nós vemos a realidade vazia daquele que não tem nada para oferecer, porque ele saiu do propósito. É forte, quando a gente sai do propósito, eu não vou ter nada para oferecer mesmo. Porque o propósito de Deus na minha vida, se é conduzir a glória dele e manifestar a glória dele, e eu saio do propósito, eu não posso mais oferecer a glória. Eu não posso mais conduzir a glória. E eu vou ser uma pessoa vazia. E o texto vai discorrendo e vai dizer que Jesus olha, sabendo que ele não tem o que oferecer, porque não houve pesca, e diz assim, olha que interessante essa frase, lança a rede do lado direito do barco. E quando os discípulos passaram a noite toda pescando, eles eram profissionais, Pedro era profissional. Ele lança do lado direito, não, do lado esquerdo não tem pesca. E Jesus aparece e diz, lança do lado direito. Ou seja, aqui ele é bem específico. Ele está dizendo, do seu jeito não vai ter resposta, do teu jeito não vai ter resultado, do teu jeito não vai resolver. Muda de posição. Nas entrelinhas do texto, Jesus apareceu dizendo, olha, muda de posição. Por quê? Porque a rede é a mesma, o barco é o mesmo, o mar da Galileia é o mesmo, mas a direção é outra. Agora, a direção vem do mestre. Lança a rede do lado direito do barco. E lançar a rede do lado direito do barco significa obediência. Quando eu faço aquilo que o Senhor me pede, e não é a minha vontade, não é o meu jeito, não é a minha direção. Porque às vezes a gente vive assim, eu preciso aplicar esse texto. Deus está falando com pessoas que faz do jeito dela, do modo dela.
e não quer seguir a direção do mestre, porque se esqueceu do propósito inicial. E o mestre aparece dizendo: muda de direção, muda a posição, lança do lado direito, volta para o propósito. E quando eles lançam do lado direito, a Bíblia diz que eles escolheram 152 peixes, grandes peixes, não foram poucos. E diz que era tão pesado que as redes se romperam. Ou seja, quando você está no propósito, alinhado com o que Deus espera, o resultado tem peso. A resposta tem peso. O milagre tem peso. Quando nós estamos no propósito, na direção de Deus, na direção que Ele te chamou inicial, a resposta, a promessa, ela chega e ela tem peso. Agora, nós podemos fazer uma denotação aqui de pessoas que vivem rodando, rodando, rodando e não saem do lugar. Porque não se encontram dentro do propósito da universidade, do globo, da atmosfera, que é o ser eterno de Deus. Então a pessoa não se encontra e ela acha que ela nasceu para viver, crescer e morrer. E nós não nascemos para crescer, viver e morrer. Nós nascemos para manifestar a glória do eterno. Então, enquanto a gente está no caminho, que a gente não manifesta a glória do eterno, nós vamos lançar as nossas redes e nossas redes vão vir sem peixes. As nossas redes vão vir vazias. E eu não vou ter nada para oferecer. E aí, olha que interessante, do jeito que o Senhor mostra, a direção que Ele mostra traz o melhor resultado. E quando eu entendo que eu preciso ouvir a voz do Mestre e obedecer, eu entro no caminho de milagre, eu entro no caminho de propósito, porque eu entendo que caminhar pelo propósito é andar em obediência. Sem obediência, eu saio do propósito. Com obediência, eu estou dentro do propósito. E olha que interessante, eles pescam esses peixes, todos esses peixes, e a Bíblia diz que Jesus está do outro lado do mar da Galileia, esperando os discípulos. E quando Jesus está esperando, o texto veio falar comigo e com você: ei, volta para o propósito. Jesus está esperando você voltar para o propósito, para te alinhar, para te colocar na direção. Não foi ele que mudou os planos para você, foi você que saiu do propósito. Volta para o propósito. Ele está esperando. Ele espera os discípulos no outro lado do mar, mesmo sabendo que Pedro voltou a pescar. E a Bíblia diz aqui, ó, que Pedro, ele não reconhece Jesus. Os discípulos não reconhecem. Mas, de repente, Pedro olha, e quando ele olha, ele veste a capa e ele reconhece Jesus. Porque é impossível estar fora do propósito e você ouvir a voz de Deus. Quando nós estamos fora do propósito, nós não reconhecemos a sua voz e nós não conseguimos mais ouvir e nem ver a manifestação da tua glória nos outros caminhos, porque nós estamos fora do propósito. Pedro, então, pula para o mar. A Bíblia fala que ele estava desnudo, desnudo. A tradução original diz desnudo. E muitas vezes nós saímos do propósito e ficamos desnudos da glória de Deus. Ficamos desnudos da graça de Deus. E a Bíblia diz que Pedro põe a capa e ele vai ao encontro do mestre. Olha que lindo isso. Talvez você está aí em casa me vendo e falando: eu preciso pôr a capa de volta, eu preciso pôr a capa de adoração, eu preciso pôr as vestes de humilhação, eu preciso pôr as vestes de adoração, eu preciso pôr as vestes de fé e de obediência para me encontrar com Jesus, que do outro lado tem o meu propósito. E eu preciso me alinhar com esse propósito. Então coloca aí as suas vestes de adoração, coloca as suas vestes de louvor, coloca as suas vestes de humilhação e volte para o propósito. O final do texto, ele diz assim: quando Jesus está esperando eles não tinham pão, eles não tinham apanhado nada antes de Jesus aparecer. E quando eles atravessam o mar da Galileia, a Bíblia diz que havia uma mesa preparada para eles. Glória a Deus, por mais que você saiu do seu propósito, por mais que você está sem direção, por mais que você roda, roda, roda e não sai do lugar, Deus está dizendo: muda a posição, muda a direção, porque eu ainda tenho uma mesa preparada para você.
Aleluia. É uma mesa preparada. A mesa já está preparada. Os peixes, Jesus não esperou eles chegarem para falar: vou preparar um alimento para vocês, vou preparar o pão para vocês. Quando eles chegaram em terra firme, a Bíblia diz que a mesa já estava preparada. Há uma mesa preparada para mim e para você. Muitas vezes nós não usufruímos da mesa do Pai, porque nós estamos perdidos em meio ao nosso propósito. E a palavra de Deus hoje, nessa noite, vem dizer para mim e para você: muda de direção. Volta para o propósito e obedeça. Muda de direção, volta para o propósito e obedeça. Qual foi a promessa que Jesus fez para os discípulos? Que eles não podiam sair do propósito. Atos 2 vai dizer que eles estavam reunidos no mesmo lugar, eles estavam reunidos no cenáculo e a glória de Deus invadiu o templo. Mas Pedro e os discípulos não sabiam quando seria o cumprimento dessa promessa. Havia uma promessa. Ele vai derramar o Espírito Santo no cenáculo. E quando será isso? Eles não sabiam. Por isso que é fácil nós, como seres humanos, desviar do nosso propósito. Porque as situações corriqueiras, a demora, a espera, o cansaço, a fadiga, te faz sair do teu propósito e fazer do teu jeito. Mas hoje Deus está dizendo: do teu jeito não dá certo. Do teu jeito não tem resultado. Do teu jeito você não vai alcançar a promessa. Ele está dizendo: muda de posição, muda de direção, obedeça e alcance a promessa. Aleluia! E quando eu li essa palavra, eu fiquei impactada. A Sula fala assim: você gosta muito de ministrar sobre as redes e o mar. Só que essa palavra tem uma denotação diferente. Então, que hoje, nessa noite, você possa sair dessa live se perguntando: Deus, qual é o meu propósito? Eu estou fora do propósito, Deus. Me coloca de novo no propósito, me alinha nesse propósito. Eu quero viver o teu propósito. E às vezes, você até está no propósito, mas está jogando a rede do lado errado. Muda de direção. Muda a direção. Muda a direção porque você pode mudar o movimento, mas o que você não pode é sair do propósito. Fica no propósito. Fica firme, não desfaleça. Se levanta. Se levanta para o caminho do propósito, porque lá no final tem uma mesa preparada para mim e para você. E eu tenho que te dizer nessa noite, a mesa aqui está preparada, não é aqui na terra. Nós vamos passar grandes aflições aqui na terra, os dias são maus, mas se você se desviar do teu propósito, você pode perder a sua coroa. E não tem nada a ver com bens materiais. Nós precisamos parar de buscar a Cristo como a multidão buscava, procurando somente milagres. Deus tem um propósito inicial na tua e na minha vida. E você só vai sair desse mundo quando você cumprir o seu propósito. Então, o recado que eu dou nessa noite da parte do Senhor: muda de posição. Obedeça. E fique no propósito, não saia do propósito. Não saia do propósito porque a promessa está demorando. A promessa é tardia, mas aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele não falha. Se ele prometeu que iria descer sobre os discípulos o Espírito Santo, e ele não falou o dia, não falou a hora, vai acontecer, porque a palavra dele não volta vazia. E assim é comigo e com você. Não desanime. Volta para o propósito. Caminhe em linha reta. Permaneça, obedeça e saiba que Deus tem uma mesa preparada para mim e para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, que palavra, né? Queridos, se vocês estão ouvindo isso, é porque Deus marcou. Você não entrou aqui por acaso, por algum convite, mas vocês entraram aqui para ouvir. Né? Permaneça no propósito do Senhor. E se por um acaso você olhou para o lado, como a Mel estava dizendo, volte para o propósito. Obedeça a voz do Senhor. Né? Porque quando o Senhor está no controle, né, Mel? Tudo dá certo. Às vezes nós ficamos preocupados, igual a frase que eu postei hoje, até o Bruno que falou isso na live de setembro. Às vezes nós ficamos preocupados por coisas externas. E vem nos influenciar e nos parar no nosso propósito. Mas que nós saímos do propósito que Deus sonhou para nós. Mas quando Deus nos chama, Ele se responsabiliza. Quando Jesus chamou os seus discípulos para deixar as suas redes e começar a ser pescadores de homens,
era porque Deus já tinha um propósito maior sobre a vida deles. E mesmo assim, por Deus tinha um alguns propósito momentos... maior. E olha que interessante, Wendy. E lá em Lucas, quando eles vão pescar, a rede se rompe, porque era o momento inicial. Jesus estava chamando ele para o avivamento. Mas agora, em João, eles já estão formados, já havia entregue o ministério para eles, e a Bíblia diz, foram tantos peixes que as redes não se romperam. Traduzindo isso para mim, para você, Deus vai te dar a estrutura para suportar todas as adversidades que você tiver que passar para suportar o seu propósito. As redes se sustentaram, elas não se romperam. A pergunta é por que as redes de Lucas, quando eles foram pescar em Lucas, se romperam? Porque não houve conserto, porque não houve reparo. E quando na rede não há reparo, na primeira pesca as redes se rompem. Mas agora aqui em João, eles estavam preparados para o milagre. Não saia do propósito e entenda que se você está vivo é porque o Senhor vai te dar estrutura para suportar as adversidades. Ele vai te dar estrutura para suportar também o grande milagre que vai entrar na sua rede. Porque aquilo que ele vai entregar nas suas mãos, você precisa ter consciência do peso de glória que virá sobre você. É peso de glória. É peso. A Bíblia diz aqui que o milagre teve peso. É peso de glória. Glória a Deus. Aleluia. Isso mesmo. Que o Senhor possa, né, nos fortalecer para viver tudo aquilo que Ele tem para nossas vidas. Né? Glória a Deus. A minha amiga me conhece, gente, há muito tempo. E a gente estava até conversando essa semana aqui em casa, minha mãe, a gente lembra, para quem o pessoal já sabe, quem assistiu meus vídeos no canal, sabe disso, eu participei de um processo de cura em janeiro de 2019, onde eu precisei ser curado de muitas coisas na minha vida, onde Deus selou um novo tempo, a Mel está aqui, sabe de tudo isso. E eu consegui viver muitas coisas, minha vida ministerial, minha vida profissional começou a andar em muitas coisas. Comecei a viver muitas coisas, Deus começou a me levar a viver coisas novas. E quando nós entendemos isso, quando Deus ele começa a nos curar, nos dá estrutura para viver tudo aquilo que Ele tem para nós, nós conseguimos viver a vontade dEle, né, Mel? É isso, é isso. E essa questão da estrutura, muitas vezes nós entregamos os pontos, nós saímos do propósito porque não nos sentimos capazes. E verdadeiramente, sozinho nós não somos capazes. Mas aqui nesse texto, Deus havia deixado uma promessa para os discípulos. A terceira aparição de Jesus para eles, e Jesus diz: eu deixarei o Consolador. O Consolador, ele vai te instruir, ele vai te ajudar, ele vai te sustentar e vai te dar estrutura para carregar todas as adversidades. Tem uma palavra em Salmo 27 que diz: eu triunfarei sobre os meus inimigos. E nós precisamos entender que esse triunfo é contra o nosso maior inimigo, que é nós mesmos. A nossa alma, ela é inquieta. Há um inimigo que grita dentro de nós e ele não nos deixa vencer nem alcançar a promessa. E Paulo vai dizer que essa luta é diária. E é esse inimigo que nós precisamos vencer. Então, triunfe sobre suas dores, triunfe sobre as adversidades e triunfe sobre os seus problemas e você verá Deus te dando estrutura para triunfar sobre os seus inimigos. Sim, glória a Deus. Isso mesmo. Às vezes a gente vai lendo a palavra e a palavra do Senhor fala que muitas vezes a letra ela pode matar a nossa vida espiritual. Então, quando nós vamos ler a palavra, nós precisamos entender o que Deus está falando para nós, que às vezes nós vamos ler, né? Vamos triunfar sobre nossos inimigos. A gente já pensa que é aquela pessoa que se levantou contra a gente, que falou mal, que fez isso, que fez aquilo, mas é contra nós mesmos. Porque o que nos... E sabe qual é o nosso maior inimigo? É nós mesmos. O Andy, o nosso maior inimigo, a paz, Márcia, o nosso maior inimigo são nossas emoções. Anota isso. Uma vez que você não está rendido às suas emoções, você consegue vencer todas as adversidades, porque o nosso maior inimigo, a pessoa fala, é você mesmo. Mas se você não entender que o seu maior inimigo é a sua emoção, porque a emoção que é a fonte da vida, é na emoção que você sente inveja, é nas emoções que você sente ciúme, é nas emoções que você se sente rejeitado, é nas emoções que você se sente angustiado, é nas emoções que você se sente abandonado. E se você consegue vencer e triunfar sobre as suas emoções,
você nunca deixará nada e ninguém tirar você do reino da paz. E é nesse reino de paz que você precisa estar, entendendo que Deus te deu um propósito, você precisa caminhar nesse propósito, não saia do reino da paz, domine as suas emoções, triunfe sobre suas dores e alcance a promessa de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia, gente. Aleluia. Que o Senhor Pode. possa trabalhar na vida de pessoas aqui que Em se nome sentem de Jesus. frustradas, talvez porque não ter alcançado uma promessa, ou porque está demorando, ou porque não consegue ver resultado, ou porque pela impaciência saiu do propósito. Deus está falando com você nessa noite, volta para o propósito. Se você sair do propósito, você não terá estrutura para suportar as adversidades. Volta para o propósito. Que o Senhor venha fortalecer os braços, venha fortalecer a mente, venha aquietar a alma de pessoas que estão com a alma angustiada por rodar e não sair do lugar, por não entender qual é a direção de Deus, por não ouvir mais a voz de Deus. Ei, querido, eu quero te dizer que se você não escuta mais a voz de Deus, volte para o propósito. É no caminho que você escuta a voz de Deus. É no propósito que você escuta a voz de Deus. É na oração que você sente a presença dele. Então, que você volte para o propósito e saia das velhas práticas. Aqui Pedro vem nos dar uma lição. Ele voltou para as velhas práticas. Não cometa esse erro. Não volte para as velhas práticas. Continua firme, olhando para frente. Siga em frente, rumo ao seu propósito. E se você não sabe qual é o seu propósito, coloque o seu joelho no chão e diga: Deus, me revela, me mostra qual é o meu propósito aqui nessa terra. E leia o livro que eu indiquei. Vocês não vão se arrepender. Isso mesmo. Também tem uma questão que eu estava lembrando aqui, muitas das vezes a gente sabe o nosso propósito, mas a gente quer fugir. Né? Que nem Jonas, ele sabia do que ele precisava fazer, ele fugiu para um outro lugar, para uma área de conforto que ele achava que era, mas não quis viver. Né? Então existe essa possibilidade da pessoa saber o que ela precisa viver, o propósito dela, e ela querer viver outra coisa que não é o propósito dela? Existe. Existe essa opção, a pessoa sabe. Primeiro, Andy, né? Qual o propósito de todo ser humano? Propósito da natureza, dos pássaros, da terra, de tudo que Deus criou. É manifestar a glória dele. Se eu já aqui na terra me posiciono de uma forma a não manifestar a glória de Deus, eu já estou fora do propósito. Eu já não estou vivendo o propósito de Deus. Mas Deus chama algumas pessoas para alguns propósitos específicos. Como, por exemplo, o que Deus tinha para Jonas. Era um propósito específico. Então, nós temos que entender que todos nós temos um propósito universal. Independente se você prega, se você canta, se você dança, se você sapateia, você foi criado para manifestar a glória de Deus. E a pergunta é: como que você está conduzindo essa glória? Davi, ele entrou num conflito com ele mesmo. Em uma parte que ele precisava levar a arca de Deus para Quiat-Jearim, ele diz assim: como levarei comigo a presença do Senhor? Ele não sabia como levar a presença. Ele não sabia como levar a glória. Ele precisava de instrução como levar e manifestar a glória de Deus. E hoje, tudo que separava a gente de Deus foi quebrado através de Jesus Cristo. E nós temos o livre acesso a Ele para conduzir a glória dele dentro de nós. A verdade é que muitas vezes nós deixamos as nossas emoções, o nosso ego, impedir que a gente conduza a glória de Deus. Então, que hoje todas as barreiras que se levantam para impedir a glória de Deus caiam por terra nessa noite. Nada pode impedir eu e você de conduzir a glória de Deus. Nada pode paralisar o ser humano para cumprir o propósito principal que ele foi criado. Que nós possamos profetizar que essa geração vai conduzir a glória de Deus por onde passar. E que nós seremos condutores dessa glória em meio a dores, em meio à tempestade. Nós iremos sim Ixi, a Mel saiu. Deixa eu ver se consigo conectar ela. De novo. Ah, tá, saiu daqui da tela?
Tá, dormiu aqui para mim. Então, que eles aproveitem, né? E vivam tudo aquilo que a palavra nos fala, né? A minha trouxe uma palavra poderosa. Viva o que Deus já tem para sua vida em nome de Jesus. Não deixe que questões externas te paralisem de viver o que Deus tem para você. Viva o propósito, volte para o propósito original de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu puxar aqui a Mel, se ela voltou. Aqui a Mel. Aguardando. Voltou. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu não tô te vendo, você tá me vendo? Não, para mim tá aqui, tá meio. Tá cinza a tela. É pra mim Da também, sua tá parte. cinza. Pra mim tá cinza também. Não sei o que aconteceu com a câmera, tá cinza. Tá cinza. Mas pode dar continuidade aí, eu tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo a Mel, gente? Vai colocando nos comentários aí. A Lili não está ouvindo. Não, Jesus, todo impedimento, gente, em nome de Jesus, intercede. Todo impedimento já está caindo por terra, em nome de Jesus. Creio que vai ser bênção, nós vamos finalizar, né, daqui a pouquinho. Aqui a Mel, deixa eu chamar de novo. Aguardando. Deixa eu chamar de novo. Aqui. Cadê o convite, Mel? Tá aqui, aguardando. Entrou. Ai, tá cinza ainda. Tá cinza. Tá cinza, não Mas eu ouço a adianta. tua voz. Mas você tá me Mas eu acho que ouvindo? elas não estão ouvindo. Elas não estão ouvindo, eu estou ouvindo. Aí eu tô conseguindo ouvir aqui. Pessoal, tá ouvindo? Aí, Márcia, que eu vou te falar, Lili, vocês estão ouvindo? Glória Carla a também Deus, tá então tá ouvindo. bom. Elas estão ouvindo. Eu creio em nome de Jesus. Aproveita que você já voltou, Mel. Faça uma Ah, estão oração, né, pra ouvindo. gente Tá bom. finalizar essa parte. Passa muito rápido esse tempo de live, misericórdia, tem que orar nesses Tá muito relógios. rápido. Passa muito rápido, né? Mas você possa orar, eu depois da oração te agradeço a participação. Amém. Vamos orar, porque o mais importante é ouvir a voz de Deus, que vocês possam Sim. receber a paz em sua casa. Deus, em nome de Jesus, nessa hora, nós queremos apresentar a cada pessoa que está nessa live, Jesus, que o Senhor venha nos direcionar, meu Deus, o nosso propósito. Muitas vezes, Senhor, ficamos tão inquietas, Senhor, angustiadas, Senhor, por questões, Senhor Jesus, da vida que nos trazem tanta pressão, tanto desânimo, tanta incerteza, meu Deus. Mas nessa hora, nós queremos pedir a sua intervenção sobre cada um que está assistindo essa live. Venha nos colocar de volta no nosso propósito. Nos perdoa se muitas vezes nós voltamos para as velhas práticas, meu Deus. Nos alinha, Senhor, nessa hora. Nos ajuda, Senhor, a ser obedientes com a tua palavra. Nos ensina a enxergar, Senhor, essa mesa que o Senhor revelou que já está preparada. Nos ensina, Senhor, a direção que nós temos que seguir. A tua palavra diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Nós aguardamos, Senhor, a tua instrução. Venha nos instruir, venha nos direcionar e venha nos fazer, meu Pai, ser condutores da tua glória. Nós queremos, Jesus, ser condutor da tua glória. Nos ajuda a ser condutor da tua glória. Molda em nós o teu caráter. Molda em nós o teu querer. Molda em nós a tua vontade. Molda em nós a tua soberania. É isso que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.
Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém, gente. Obrigada. Eu que agradeço, Mel. Obrigado por ter aceitado esse convite, por ministrar nossas vidas. Eu recebo tudo aquilo que foi liberado através de sua vida, da parte de Deus. E cada um dessa live também possa receber aquilo que Deus já liberou sobre nossas vidas. Possamos voltar ao projeto original da vontade de Deus. Muito Aleluia. obrigado, Amém. Mel. Amo a sua Te vida amo, viu, demais, lindo? você sabe Obrigada. disso. Deus te abençoe. Amém. Amém, Jesus, gente. Eu quero agradecer a todos vocês que estão até aqui. Foi uma live abençoada. Eu creio que Deus falou ao teu coração, falou ao meu, eu creio que falou ao seu também. Deus te abençoe. Todos que entraram, que permaneceram até agora, o povo da força, um grande beijo, um grande abraço. Amo a vida de vocês. E na próxima semana, dia 28 de outubro, é o encerramento da série de lives desse mês de outubro. Nós vamos fazer um encerramento. Algumas pessoas me mandaram mensagens para poder participar do último dia, que querem participar, né? Então, estou estruturando ainda algumas coisas, mas ainda por esses dias eu vou postar uma enquete nos meus stories, então fiquem atentos. Se você quer compartilhar, se Deus falou com você, você quer compartilhar o que Deus ativou no teu coração através dessas lives deste mês, você pode estar respondendo a enquete, vou entrar em contato com você, vamos planejar certinho. E no dia 28 de outubro, às 9 horas, é a última live desse mês e eu creio que Deus vai falar muito aos nossos corações em nome de Jesus. Queridos, Deus te abençoe. Um grande beijo. Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Que você possa viver, sim, o propósito original de Deus em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima semana.